Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 17 de novembro, a lição 8, ela tem como título Sinais, Obras e Maravilhas. O evangelista João, em seus livros, ele nos mostra e aponta Jesus como o verdadeiro Messias. E também em seus livros ele registrou assim com maior abrangência os sinais, as obras e as maravilhas que Cristo fez, mostrando que ele era o Messias. E a lição de hoje, ela está baseada ali em João capítulo 5, versículos 17, 20, 36 e até 38. E aqui nos mostra que havia um relacionamento e uma unidade muito grande, mesmo Jesus estando aqui na forma humana entre nós, um relacionamento, uma união entre Jesus, o Deus Pai, nesse contexto onde Jesus mostrava seus sinais. Havia ali uma trindade trabalhando para mostrar que Jesus realmente era o Messias e que ele veio salvar a humanidade. E as Sagradas Escrituras, no seu contexto geral, desde lá de Gênesis até Apocalipse, ele mostra realmente que Jesus realmente ele é o Messias, e isto desde após o pecado, né, de Adão e Eva, quando Deus chamou a Adão e a Eva, que eles estavam escondidos, e mostrou que a partir daquele momento haveria realmente o Messias. Vejam o que diz lá em Gênesis 3, versículos 15, onde Deus ele pune realmente a serpente ou Satanás por ele ter feito realmente Adão e Eva pecarem. Olha que Deus diz realmente e menciona Jesus aqui. Olha lá: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui Deus falando de que da mulher haveria uma descendência que era Jesus, e que ele pisaria realmente na cabeça realmente de Satanás, a cobra. E isso ocorreu na cruz do Calvário, onde Jesus realmente obteve uma grande vitória sobre realmente Satanás. E aqui mostra já no Antigo Testamento que Jesus realmente era o Messias, porque o próprio Cristo ele é o centro de todo o Antigo Testamento, e aqui mostra a sua obra de redenção, desde ali do livro de Gênesis, né, que apontava já Jesus, que ele seria o Redentor, o Messias. E antes de vir a esse mundo, onde ali é mostrado também nos livros ali de Moisés, no livro dos profetas, no livro dos cronistas e dos salmistas do Antigo Testamento, ali já mostrava realmente que Jesus era o Messias. E vejam que os fariseus, os escribas, os judeus da época, eles tinham acesso a esses livros, principalmente o Pentateuco, e eles tinham perfeitamente, como eles eram realmente bastante observadores de leis e até eram criadores de leis, não sei como eles não observavam aqui nesses livros que ali estavam realmente apontando Jesus como Messias, e que depois no Novo Testamento se cumpriram essas profecias que João Evangelista aponta realmente como Jesus como Messias. Os sinais realizados por Jesus eram a testificação e a realização da concretização dessas profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento, mostrando que Cristo foi enviado por Deus Pai para salvar a humanidade
e a Trindade sempre estava junta, unida em obras e propósitos em salvar a humanidade. E apesar desses sinais claros e poderosos mostrados por Jesus e dos testemunhos assim, de muitas pessoas que viram realmente esses sinais, mesmo diante de sinais claros, os judeus não quiseram aceitar a Jesus como Messias, né? E muitos outros escolheram também não crer realmente que Jesus era o Messias, embora todas o Antigo Testamento aponte realmente para Jesus como Messias. Os líderes religiosos perguntaram certa vez a Jesus: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em meu nome, do meu Pai, dão testemunho de mim. Está lá em João 10, versículos 24 e 25. Deus, após o pecado ali no Éden, ele inspirou várias pessoas que registraram mensagens a respeito da vinda do Messias, chamado de profecias messiânicas. E as profecias do Antigo Testamento representam detalhes sobre as circunstâncias do Messias, onde o profeta fala no capítulo 7,14, ele nos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. E quando já nós vamos para o Novo Testamento, vemos o cumprimento dessa profecia 7 séculos antes de Cristo, né? As profecias foram cumpridas na genealogia de Cristo e concluída em Mateus 1,16, que diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Cristo, no grego, significa ungido. Todos aguardavam o Messias ansiosamente. Os fiéis de Deus e Adão conhecia o Messias como a semente da mulher. Vejam, o próprio Adão, após Deus mencionar aquela passagem em Gênesis 3 que eu havia mencionado, de que realmente Jesus iria pisar em cima da cabeça da serpente, Adão chama ao Messias como a semente da mulher, porque ele nasceria realmente da mulher como nasceu. Já Abraão identificou o Messias como o rei de Salém e príncipe da paz. E Jacó esperava como Siló, por quem congregaria todos os povos, e ele mencionou isso. Já Isaías esperava o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jeremias esperava o renovo justo de Davi. Daniel falava em o Messias príncipe. E já Oséias, o Deus dos exércitos, onde todos acreditavam que no momento certo o Messias viria a esse mundo para realmente salvar a humanidade. E no Novo Testamento, todos esses adjetivos se cumpriram em Jesus. E João Evangelista, para completar, além de curas e milagres, para apontar Jesus como Messias, ele registrou relatos precisos e bem abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez. Afinal, ele era uma testemunha ocular. João Evangelista esteve presente nesse momento. Um discípulo amado de Jesus que acompanhou o ministério do Salvador. Os sinais sobre os quais o apóstolo João escreveu tinham o objetivo específico de apontar a Jesus como o Messias e demonstrar que ele, de fato, veio do próprio Deus, o Deus Pai. A Bíblia jamais ensina que nós seremos capazes de identificar o Messias pelos seus milagres que fará. A razão é que até mesmo os falsos profetas podem ter a capacidade de realizar milagres, que diz lá em Deuteronômio 13, versículo de 1 a 5. E mesmo as Sagradas Escrituras reconhecem que falsos messias
podem fazer milagres sobrenaturais e que farão, mais se aproximando da segunda vinda de Jesus, eles farão milagres. E a Bíblia menciona em Mateus 24:24, pois aparecerão falsos messias e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, que está lá em Mateus 24:24. Palavras ditas simplesmente pelo próprio Jesus, o Messias, e hoje tem levado ao engano muitas pessoas através de entidades e doutrinas falsas satânicas, como o Espiritismo. Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação de trabalho que tem o Deus Pai. Lá em João 5,36, Jesus diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Ele está falando ali de João Batista, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou, que está lá em João 5,37. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. E assim, tanto o Deus Pai quanto o Filho Jesus e o Espírito Santo sempre foram uma unidade, se formando a Trindade. E isso já observamos desde a criação do mundo, que está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Jesus, referindo às suas obras, disse que elas mostram que o Pai estava nele e que nele estava no Pai. Está lá em João 10:38 e João 14, versículos 10 e 11. As obras que Jesus fazia em nome de Deus testificam a favor dele mesmo, que diz lá em João 10:25. E ele bem sabia que quem era a ovelha e quem era o lobo. Ele identificava bem, Jesus mostrava bem para essas pessoas. A vida de Jesus, a sua vida e missão estavam registradas em cada pessoa enferma curada, em cada milagre que fazia, em cada criança amparada, em cada pecador que era perdoado, em cada pessoa que era transformada. Porque iam muitos ter com ele, que diz lá em João 10:41. E muitos ali creram nele de Cristo, que está lá em João 10:42. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que eu tinha enviado, para que essas obras se manifestassem ao mundo. Isto é, Jesus veio para fazer as obras que o Pai eu tinha enviado para fazer, as quais testificaram que ele veio do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram unidos no propósito de salvar a raça humana caída. E em cada versículo nós podemos contemplar essa verdade que está na Bíblia. O ministério do Messias foi profetizado por Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 2, que nos diz: paira sobre mim o Espírito do Eterno, porque ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes boas novas. Ele me enviou para que confortasse os que estão de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e abrir os olhos dos que têm cerrados, para proclamar o ano da boa vontade do Eterno. Aqui, Isaías falando já de Jesus, isso foi centenas de anos para trás. E eis que Jesus, quando estava no templo de Jerusalém, ele abriu as Escrituras e ali se cumpriram essas mesmas profecias que Isaías mencionou aqui. Esta profecia se cumpriu após Jesus ter feito alguns milagres. Ele foi até no templo da sinagoga, em dia de sábado. Ele abriu as Escrituras e leu justamente isso, Isaías 61, versículo 1 e 2. E ele se apresenta como o Messias, que nós vemos em Lucas 4, versículos 17 e 21. O próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento aponta para ele. Certa vez Jesus censurou os judeus religiosos que eles diziam examinar as Escrituras, mas não percebiam que elas testificavam dele, Cristo,
pois o próprio Pentateuco, escrito por Moisés, os 5 livros, testemunhava sobre o próprio Jesus, e isso ele mencionou para os fariseus e judeus, que está lá em João capítulo 5, versículo 39 até 47. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita verdadeiramente a Cristo, obedecendo os estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as escrituras, passa a ter sabedoria, e você ficará mais sábios que esses fariseus da época, que os judeus da época, que liam realmente o Pentateuco e não observavam que ali estava o Messias, que era o próprio Jesus que estava diante deles. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Jesus realmente transforma nós como nova criatura, muda nosso ser, e Deus dá esse presente para nós, chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, aqueles que se foram, que acreditaram em Jesus. E você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou isso? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.